Oi, tudo bem? Eu sou a Monique e esse é o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Sabe que um dos elogios que eu mais gosto de receber depois de publicar um vídeo aqui no YouTube é quando as pessoas elogiam a minha oratória. E elas também costumam perguntar o que eu faço para me preparar. E aí, quando eu comecei a formular a ideia desse vídeo, fazer pesquisas, me veio em mente uma memória muito bacana. Eu devia ter uns 10, 11 anos, estava na frente da sala de aula, lendo para todos os meus colegas uma redação que eu tinha escrito no fim de semana. Eu não lembro o assunto, mas eu me recordo muito bem das pessoas dando risada e se divertindo com aquilo. E eu tenho quase certeza que foi naquele momento que nasceram duas paixões. Meu amor pela escrita e também a minha vontade de me expressar e de fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é falar. Se você estiver prestando atenção, talvez você já tenha percebido que eu coloquei alguns exemplos práticos nesses primeiros 2 minutinhos de vídeo. Do que eu tô falando? Bom, eu comecei a nossa conversa usando o storytelling. O que é o storytelling? É quando você faz uso de uma história e você cria um enredo, você coloca um personagem para ser o prumo daquilo que você está falando. E no caso foi eu, a garotinha de 10, 11 anos. Outra coisa que eu fiz foi me preparar esteticamente e também me preparar intelectualmente. O que isso quer dizer? No meu caso é colocar uma roupa que fizesse com que eu me sentisse confortável, caprichar na maquiagem, mas claro, caso você seja homem, por exemplo, a dica pode ser escolher uma roupa que não transpareça, caso você comece a suar desesperadamente. E quando eu falo de se preparar intelectualmente, é você ter o seu roteiro, a sua colinha, é você saber sobre o que você vai falar e de antemão fazer uma pesquisa. Ah, e se você tá vendo esse vídeo, é porque com certeza eu deixei de ser tão rigorosa comigo mesma. Baixei as expectativas, parei de ser tão perfeccionista e entendi que com ou sem erro seria importante eu dividir um conteúdo que eu considero muito bem feito e feito com carinho para vocês. E não se trata de um guia para você perder o medo, até porque eu continuo tendo esse receio e essa fobia, digamos. Mas eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar apesar disso. E é disso que a gente vai falar. E aí, para ser bem objetiva, eu estruturei esse vídeo em 4 partes. A gente vai conversar sobre como fazer apresentações, seja na escola ou no trabalho, como encarar uma entrevista de emprego, falar outro idioma ou fazer isso que eu estou fazendo agora, gravar vídeos para a internet. E aí, vamos para outras soluções? Bom, imagina que você tem uma apresentação da sua escola ou para o seu chefe para você fazer. Você até fez atividade física para liberar endorfina antes da sua apresentação, mas ainda assim você está vacilando. A minha pergunta é, você sabe o que esperam do seu discurso? Para isso, você precisa não só se preparar, mas ter conversas, fazer briefings com a pessoa que está pedindo aquilo para você. Saiba aquilo que não pode faltar. Isso, claro, vai ajudar com que você se sinta mais confiante, que a sua fala, a sua oratória fique mais fluida e, consequentemente, você se sinta mais à vontade para falar a respeito do assunto que for. Agora, digamos que você ainda não tem o trabalho e está indo para uma entrevista de emprego. O que você faz? Mais uma vez, a palavra-chave é preparação. No caso, conhecer a empresa e conhecer a vaga. Mas não só isso, saiba como responder as perguntas óbvias que sempre são feitas. Claro, parece uma coisa batida, só que se eu te perguntar agora, liste suas qualidades, liste os seus defeitos, me fale por que você saiu do último emprego. Você tem isso fácil? Passe a arquitetar essas respostas, mas o importante é domine as informações básicas sobre você mesmo. E aí, digamos que você passou nessa primeira fase da entrevista e agora vem a entrevista em outro idioma. Pânico total. Eu sei que muitas pessoas, mesmo aquelas que já estudam por muitos anos uma determinada língua, têm receio de se expressar. Ah, mas o meu sotaque, mas eu não vou lembrar todas as palavras. Bom, uma dica muito particular. Eu me lembro que quando eu estava no Panamá, cada vez que eu começava a falar, as pessoas diziam, eres brasileña, não? E eu pensava, ai gente, será que é porque eu falo tão mal? Não,
É simplesmente por causa do sotaque. O sotaque faz parte de quem eu sou. E se ele não atrapalha o entendimento do que eu tô falando, qual é o problema de eu falar desse jeito cantando tão charmoso? Outra coisa que me ajuda é elaborar frases muito bem feitas para pedir para a pessoa repetir o raciocínio dela. Isso já mostra que você tá um pouco mais preparado e não parece que você é totalmente leigo naquele assunto, ou melhor, naquele idioma. Quer um exemplo? Quando eu comecei a estudar alemão, eu tinha costume de falar para as pessoas: "Kannst du das bitte wiederholen?", que significa: "Você poderia, por favor, repetir?". Até que um dia um amigo alemão falou: "Monique, ninguém fala desse jeito. Se você não entendeu, você pode simplesmente dizer: 'hã?'". Eu nunca vou esquecer. Entenda que tudo bem não compreender a pergunta, precisar de um tempo para formular o seu raciocínio. E mais do que isso, o interlocutor vai saber que é dificílimo aprender um outro idioma. Não é por isso que ele vai te julgar. Se ele for estrangeiro, eu acho que ele tem que se sentir muito agradecido por ser você quem está fazendo o esforço de usar outro idioma e não ele. E caso seja um compatriota, eu tenho certeza absolutíssima que é uma pessoa que sabe o esforço necessário para você atingir essa proficiência. E enquanto você não for fluente, o importante é: tente se comunicar, porque se você não praticar, aí é que não melhora mesmo. E para finalizar, queria conversar com vocês sobre como eu me preparo para fazer o que eu estou fazendo agora, gravar um vídeo para a internet ou para fazer lives. Sim, eu fico nervosa, sim, eu preciso gravar e regravar muitas vezes, mas eu tenho, em primeiro lugar, o meu roteiro. Eu tenho uma linha de raciocínio e eu tenho separado tudo que eu não posso deixar de fora. Eu também cuido da iluminação. Um dia uma pessoa muito bacana me falou que só a luzinha que está no teto não é suficiente, por isso eu tenho um ring light atrás de mim, que é aquele anel de luz, tem outra luz jogada ali atrás e mais a luz natural. Mas tudo isso são só detalhes. Outra coisa que eu tô fazendo é resistindo bravamente à tentação de olhar para mim. Eu tô olhando para você, tô olhando para a câmera. Fora isso, eu também tenho os aplicativos que fazem edição, mas eu acho que isso já é tema para um outro vídeo. E uma última dica: não seja tão rigoroso consigo mesmo. A prática leva à perfeição ou à exaustão. E talvez, mesmo que você venha nesse processo de tentar se expressar melhor e não se sinta confortável ainda, continue treinando. E tente focar não na angústia que antecede o evento, mas nos resultados que ele trazem para você. Eu, por exemplo, apesar de me sentir muito ansiosa quando eu preciso estar na frente das pessoas, adoro olhar para alguém que está assim concordando e com os olhinhos brilhando, pensando: poxa, eu estou conseguindo ensinar alguma coisa para essa pessoa e eu tenho certeza absoluta, ela vai me ensinar outra coisa de volta. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo enorme. Tchau!